Esse vídeo tem como objetivo criar um itinerário automático. Você tem várias opções e tem vários algoritmos, tá? Então a ideia é de cada vídeo apresentar um algoritmo para isso, né, com essa finalidade. Então eu tenho aqui apenas um setor, apenas para demonstração, um setor aqui na subprefeitura da Lapa, aqui em São Paulo, tá? Tem em torno de 17 quilômetros. Eu selecionei essa área porque nós temos aqui muita mão de direção, nós temos ruas sem saída, trechos curtos, pequenos, né? Então a ideia é mostrar a parte da produtiva e improdutiva também. Muito bem, então eu vou sair daqui, já exportei esse mapa, ou seja, esse setor. Então ele está aqui isolado, ó, pronto para fazer o itinerário, tá? Nós vamos escolher o GeoIT coleta. Então nós temos uma caixinha aqui chamada roteirizador semiautomático ou automático, tá? Nós clicamos, então aqui são as opções do semiautomático e do automático, tá? Então nós vamos mostrar o seguinte, nós vamos mostrar o automático. Então nós temos aqui um botão onde você seleciona apenas o início da viagem, o início do itinerário. Então vamos escolher aqui, ó. Esse é o início, tá? E nós temos aqui, basicamente, dois botões, tá? São dois algoritmos e a Geologos está desenvolvendo o terceiro. Inclusive, esse terceiro nós temos também que levar para nossos usuários para apreciação, ou seja, se realmente ele é eficiente, tá? Se realmente ele atinge uma qualidade mínima exigida pelo usuário. Muito bem. O que nós temos aqui? Você escolhe o primeiro, tá? E quando você clicar nessa opção, que é por nodes, né? Ou seja, é um tipo de algoritmo por nodes, você clica e dá OK, e o que ele faz? Ele vai ler todos os trechos desse setor, tá? E vai colocar uma sequência que ele acredita que seja uma sequência adequada, tá? Muito bem, só que aqui tem alguns detalhes. Vocês podem perceber que muitas vias não foram assinaladas, ó. Essas vias aqui com distância curta, ó, não foi assinalada, e principalmente as ruas sem saída. Por quê? As ruas sem saída, automaticamente, na hora da roteirização, eu já seleciono, já adiciono ao itinerário. Então não precisa selecionar previamente. Muito bem. E por que essas aqui estão sem assinalamento? Então, podemos verificar aqui em preferência que esse item aqui, essa distância 20 metros, tá? Todos os trechos até 20 metros, eles são ignorados na sequência. Não no itinerário, mas na sequência para a criação do itinerário. Então esse, aqui também, ó. Vamos ver qual é a distância desse aqui, qual o comprimento desse, ó, 18, tá? Ó. Então nós temos uma série de trechos que não há necessidade de selecionar por algoritmo de roteirização, tá? Esse trecho, por exemplo, aqui, se eu selecionar e forçar ele criar o itinerário por aqui, eu posso gerar muito improdutiva. Então, é importante você simplesmente ignorar esses trechos, ó, tá? Muito bem. Podemos até mudar um pouco isso, tá? Podemos aumentar esses trechos que serão desprezados. Então, vamos jogar aqui, jogar tudo fora, tá? Jogo fora isso, e venho aqui e aumento para 40, ó. 40 metros, tá? Cada área que você seleciona da cidade, do município, você percebe se pode ter muitos ou não trechos pequenos, tá? E você pode mencionar também um comprimento mínimo, tá? Um comprimento mínimo para você desprezar. Eu vou colocar 40, tá? Porque é demonstração, então estou pondo 40. Então vamos lá, vou clicar aqui, escolho o primeiro, e agora eu vou escolher novamente essa opção. Tá? Então, aqui é para gerar o itinerário automático. Então ele fez a seleção, ó, ele desprezou bastante. Ó. Ele desprezou este, ó, veja, desprezou esse daqui. Ele desprezou para a seleção, mas não significa que na hora da criação do itinerário ele seja selecionado. Tá? Então, não é uma via restrita. Tá? Não é uma via restrita. Nós sabemos que aqui nos mapas da Geologos, quando é que é uma via restrita? Você vai lá no geoaplicativo, você tem a opção de criar mão direção e também via restrita. E no banco de dados, via restrita para Geologos, é esse campo part igual a 2. Ó. Se aqui tiver 2, essa via já é restrita, ou seja, não vai passar de forma nenhuma. Tá?
não passa por aqui, tem que dar a volta, mas não passa por aqui. Pode ser uma rua estreita, não importa o que seja na cidade, tá? É uma rua totalmente restrita. Nós sabemos lá no Google Maps que todos os trechos em cinza, mais escuro, o Google já assinalou como via restrita. Então seria interessante você simplesmente pegar todos esses trechos aqui, dos trechos do Google Maps, e também colocar 2 no Parity para virar uma via restrita. Muito bem, então vamos processar assim mesmo. Então a primeiro procedimento é escolher apenas um trecho. O segundo procedimento é escolher a opção, né? Nós temos basicamente 2 opções de criação automática de itinerário, tá? Por nodes e por economias. Eu escolhi por nodes, o próximo vídeo é economias, tá? Agora você vai criar, sempre você deve criar uma cerca restringindo ou não esse itinerário, tá? Fechando ou não mais o itinerário. Então vamos criar aqui uma cerca bem restrita aqui, ó, para o caminhão não ficar andando muito nos outros setores, né? Porque o usuário não gosta que o caminhão faça muitas manobras nos setores adjacentes, tá? E essas opções eu explico depois, tá? Então agora eu quero criar um itinerário, tá? E todas as vias sem saída, tá? Ele não vai passar, tá? Se eu quiser todas as vias sem saídas para passar também, é só escolher essa opção que eu vou fazer posteriormente, tá? Então, se eu tenho uma coleta domiciliar e eu sou obrigado a passar por todas as vias, então eu escolho aqui, ele passa por todas as vias. Se eu não fizer isso, todas essas vias sem saída, eles não farão parte do itinerário, tá? Então vamos escolher aqui, ó, tá? Vamos escolher que todos os trechos restantes eles vão ser assinalados. Como serão assinalados? Se puxada é menor que 70 metros. Tá? Então, se esse trecho aqui for menor ou igual a 70 metros, é uma puxada. Se ele for maior que 70 metros, ele é retorno. Tá? Então, depende aqui do tamanho de cada trecho desse. Tá? Ou qualquer trecho que ficar de fora aqui. Tá? Vamos lá. Então, vamos agora criar a rede. Tá? E vamos processar. Tá? Então eu tenho 152 trechos selecionados, tá? E já escolhi aqui a opção do assinalamento automático, tá? Dos trechos restantes, que no caso são as ruas sem saída. Dependendo do tipo de plano, você não precisa assinalar as ruas sem saída. Então, no caso de volumosos, por exemplo, você não assinala os restantes, os trechos restantes, tá? Porque volumosos não tem coleta em rua sem saída, tá? Somente na coleta domiciliar, ou até, acredito que até na seletiva também não tenha rua sem saída, tá? Muito bem, então no caso, vamos supor que seja volumoso, você não precisa assinalar aqui, tá? Aqui demora normalmente alguns minutos. Lembrando que essa máquina é um i5. Tá? Então, quando você processa, vamos supor, se eu processar esse mesmo arquivo no i7, independente da geração, né? Lógico, quanto maior a geração, quanto melhor a geração, mais rápido é. Ele chega a ter um tempo de 1/4 do tempo do i5. Ou seja, se eu demoro aqui 3 minutos, vamos supor, 4 minutos para processar, no i5 ele deve demorar 1 minuto para roteirizar toda essa área. Tá? Então, enquanto está criando aqui o itinerário, eu estou procurando explicar por que esses trechos não foram selecionados e quando ou não devo assinalar os trechos restantes. Tá? Tudo depende do plano. Então aqui ele já está gerando, ele vai começar a gerar a rota, tá? Em azul. Tá? Vamos aguardar. Aqui ele já está gerando o itinerário, né? Ou seja, quando ele terminar de gerar o itinerário, aí ele vai verificar quais são as ruas que ficaram, as ruas sem saída que ficaram fora do itinerário, ele inclui, tá? E se tiver alguma rua entre ruas que ele passou, tá? Se tiver uma rua entre ruas, ele também coloca puxada ou retorno, tá? No caso de volumoso, você não precisa assinalar isso.
Tá? É importante você desprezar durante a criação do itinerário todos esses trechos pequenos, de 5 metros, 10 metros, que eles não têm muita importância durante a seleção, mas na criação, um trecho desse pode ser muito importante na ligação de uma área para outra. Então o sistema não vai desprezar por causa disso, tá? Ele vai incluir no itinerário. Mas se você tem vias principais e ele ficar sobrando ali, eu não vou incluir automaticamente no itinerário, eu desprezo ele, tá? Senão eu posso gerar muito improdutivo. Tá? Então pequenos trechos, às vezes eles são muito importantes para formatar o itinerário, que ele é essencial, e às vezes é o contrário, ele é oposto, ele provoca muito improdutivo. Então eu deixo o sistema escolher essa opção. Passou, passou. Se não passar, não vou lá tentar passar para gerar muito improdutivo. Tá? Isso daí é uma característica do sistema. Tá? Muito bem. Vamos esperar ele terminar. Como eu disse para vocês, esses 3, 4 minutos que nós estamos aguardando, no i7 pode demorar em torno de 1 minuto, 1/4 do tempo. Tá? Vamos deixar ele terminar aqui. Olha lá, agora nesse momento ele está verificando todas as ruas. Provavelmente ele vai preencher aqui, ó. Quer ver, ó? Se for menor que 70, ele vai gerar puxada. Se for maior é retorno. Vamos ver aqui o que ele vai fazer, tá? Está analisando todo esse conjunto de trechos e vai começar a formatar. Ó. Vamos aguardar. Sempre demora uns 4 minutos, tá? Lembrando que o robô faz tudo isso automaticamente para todos os setores, tá? Não ele faz um a um. Se tiver 400 setores, ele vai processar 400 setores um a um, tá? Automaticamente, tá? Por isso que serve o robô, tá? No caso, eu estou fazendo de uma forma setor a setor, mais para demonstração e gravar esse vídeo, tá? Olha lá, está analisando tudo, preenchendo tudo que é ociosa, tudo que é improdutivo em vermelho, né? E está selecionando também todas as ruas que estão faltando aqui, tá? Vamos lá, vamos aguardar. Olha lá, já deu um sinal aí que vai terminar, tá? Lá, terminou, tá? Por que ele demora? Porque ele tem que assinalar em vermelho todas as improdutivas, que está aqui, e essas ruas, ó, tá vendo? Uma rua sem saída, ele colocou como puxada. E essa outra rua aqui, essa rua aqui é importante, ó, para demonstrar para vocês, ó, essa rua aqui ficou interessante, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Então, o que acontece? Essa rua, se ele tivesse passado, tá? Se eu tivesse forçado a inclusão dela no itinerário, provavelmente teria mais ociosa aqui do que já tem, ó. Entendeu? Então ele colocou uma puxada, né? Então ele veio, vamos supor, ele veio para cá, quando ele voltou fez uma puxada para não precisar fazer muito improdutivo, aqui e aqui. E as ruas sem saída, ó, ele colocou. Ó. No caso dessa rua aqui, por que ele colocou em marrom? Porque provavelmente é maior que 70, olha lá, 79, né? E essa rua aqui, essa viela aqui, ó, ou vila, não importa, beco, não importa o tipo, olha, tem 46, tá? Então ele colocou como uma puxada. Então, vamos aqui só esconder isso. Olha lá. Nós podemos apagar agora esse cosmético. Então, nós temos aqui o processamento desse algoritmo aqui dos nodes, né? Lembrando que se for volumoso ou catabagulho, você não precisa entrar nessas ruas sem saída, é só processar sem essa opção, tá?